Hoje vamos falar sobre morfologia do tecido nervoso. Dentro dessa morfologia, vamos chamar a atenção de neurônios e células da glia. Não vou falar de sinapse e de algumas outras estruturas. Isso vai ser disponibilizado em um outro vídeo. Bom, pegando como início aqui do tecido nervoso, na fase da sua origem embrionária, nós temos que o tecido nervoso se origina da camada ectodérmica, onde você vai constatar a formação do neuroectoderma, que vai dar origem à notocorda, por sua vez a placa neural, e aí formar as cristas neurais mais a goteira neural. Então essa goteira neural passa por mitoses sucessivas para fazer esse fechamento e formar o que a gente chama de tubo neural, para daí formar o sistema nervoso central. Bom, então no tecido nervoso a gente pode dividir em duas grandes partes. O tecido nervoso central, conhecido como encéfalo, constituintes neurais do sistema de fotorrecepção ou fotorreceptor, medula espinhal. O tecido nervoso periférico, onde você encontra os nervos, os pequenos agregados de células nervosas denominadas gânglios nervosos. Essa parte de nervos e gânglios eu vou falar em um outro vídeo, inclusive das membranas, que são as membranas neurais, também vão ser em um vídeo à parte. Então a gente pode ver que se a gente pegar o encéfalo e pegar a medula, nós temos aí uma representação do sistema nervoso central, e pegamos a parte dos nervos e os gânglios, que depois vão ser falados. Logo, se a gente começar pela célula principal, que é o neurônio, é possível verificar que existe uma área desse neurônio que a gente chama de corpo celular, e uma área alongada nesse neurônio, que é considerado neurônio modelo, onde a gente vai encontrar o axônio. Também é possível encontrar nessa área a bainha de mielina, dá para ver aqui inclusive o núcleo da célula aqui em amarelo, e ampliado aqui é possível verificar os nódulos de Ranvier. Então nesse corpo celular eu encontro os dendritos, que estão nessa posição contrária ao fluxo do axônio. Essas células têm núcleos grandes, com nucleolos bem evidentes, né? E observando mais de perto, além desses detalhes, a gente consegue verificar o quê? Verificar a riqueza de retículo que tem nessa célula, onde a presença dela se torna destacada. Vou mostrar uma preparação, e é possível observar essas organelas através de uma coloração, e para isso foi dado o nome de corpos de Nice, ou corpúsculos de Nice. E esses corpúsculos de Nice nada mais são do que justamente essas cisternas de retículo endoplasmático rugoso e poliribossomos. Esse corpo celular, onde alberga os corpos de Nice, ou os corpúsculos de Nice, é também chamado de pericário. Então é o corpo celular, né? A parte onde a gente encontra o núcleo da célula. Veja que nessa foto aqui é possível, além de ver os corpúsculos de Nice de uma maneira bem destacada, é possível ver o núcleo nessa área aqui e um nucleolo bem evidente. Então essas células têm nucleolo por conta da sua atividade intensa. É uma célula que está sempre em atividade, e toda célula, quando está em atividade, ela vai apresentar nucleolo. Então esses corpúsculos de Nice aparecem destacados aí. Essas células também é possível encontrar numerosas mitocôndrias, justamente por conta do consumo energético, né? O complexo de Golgi e lisossomos. O citoesqueleto é o citoesqueleto comumente visto nas células. Existe uma derivação no nome para posicioná-lo numa célula nervosa, então por isso que a gente chama de neurofilamentos, e microfilamentos e microtúbulos, ou seja, essas organelas elas estão todas organizadas dentro da célula. Existe um citoesqueleto que posiciona estrategicamente cada estrutura dessa. Então é como nas outras células, onde a gente tem uma organela mais posicionada no lugar ou outra em outro local, para poder facilitar a atividade celular. E esses
neurônios e sua área de corpo celular pode apresentar tamanhos e formas diferentes conforme a sua localização, e a gente vai falar sobre isso. Então, se a gente pegar lá do início mesmo, dos dendritos, que está lá naquela parte onde tem o corpo ou pericárdio com as suas derivações, é a área onde a gente vai ter a recepção de quê? Desses estímulos que vêm das células sensitivas de axônio ou de outros neurônios que estão efetuando a sinapse. Então, alguns neurônios, o corpo celular é extremamente proximal ao axônio e podem ter a capacidade receptora. Alguns neurônios, o corpo celular e a extremidade proximal do axônio podem ter capacidade receptora. O que eu quero dizer com isso? O corpo celular, ou seja, eu tenho uma ideia inicial de que as sinapses só são realizadas nessas terminações do dendritos, mas essa ideia ela não é fixa, porque ele pode se realizar as sinapses ou ter, né, essa função receptora em outras partes que não seja na extremidade desses dendritos. Então, a maioria dos neurônios são formadas de múltiplos dendritos e contém um conjunto típico de organelas, exceto o complexo de Golgi. Por quê? Porque o complexo de Golgi é uma estrutura que está muito relacionada principalmente à formação de carboidratos, e nessa área não há necessidade dessa atuação. A atividade é menor. A superfície dos dendritos, a gente tem as espículas, e essas espículas realmente é a área onde há as sinapses com outros neurônios. Então, saindo de lá, indo para o oposto da célula, saindo dessa região aqui, agora eu vou para o oposto, ou seja, o axônio. Então, esse axônio, ele tem origem do corpo celular. Essa área é chamada de cone de implantação, essa área triangular aqui, com um prolongamento único e delgado, fino, ok? Então, tem a capacidade de transmitir informações do corpo celular a outro neurônio ou a uma célula efetora, a gente vai falar lá na frente, que é o caso dos os neurônios efetores, os neurônios motores. Pode apresentar uma variação no seu prolongamento, é o caso aqui de mais de 1 metro de comprimento, quando se fala na inervação do pé. Esse cone de implantação, que eu já mostrei aqui nessa areazinha, ó, é a região piramidal do corpo celular, que não possui ribossomo. Você vê que a gente não encontra os corpúsculos de Nice nessa área, então o desenho está bem esquematizado nesse sentido. E é geralmente do lado oposto aos dendritos, que a gente acabou de falar. Logo, como eu já falei, não há corpúsculos de Nice e complexo de Golgi nessa região. Ele vai terminar com uma área denominada telodendro, que seria a ramificação. Essa ramificação terminal do axônio. E a extremidade dessa terminação, eu vou encontrar os botões sinápticos. Então, é a região onde eu falei no slide anterior, que vai fazer a sinapse. Nos axônios podemos considerar os fluxos anterógrado ou retrógrado. Esse anterógrado, ele é o movimento ativo das moléculas e organelas ao longo dos axônios. Então, o sentido é pericárdio, axônio. Essa velocidade pode ser principalmente, caracterizada, mas didaticamente a gente divide, por exemplo, em rápida, centenas de milímetros por dia, lenta, poucos milímetros por dia. O retrógrado é o transporte de substância inverso, né? Ao invés de ter pericárdio axônio, eu tenho o inverso. E a reutilização de moléculas do corpo celular. Então, se a gente pegar, por exemplo, um vírus do tipo vírus da raiva, que é transmitido, pela saliva na mordida de um animal infectado, e aí é considerado uma zoonose que transmite ao homem, extremamente fatal, quase 100%
de morte, né? Ou seja, uma vez infectado, o risco de morrer é muito alto. Então, depois de penetrar nos nervos, é transportado para o corpo das células nervosas, causando o que a gente chama de encefalite muito grave ou encefalite aguda. Então, animais domésticos, como cão e gato, ou morcegos, ou outros tipos de animais, muitos deles roedores, é possível verificar a presença do vírus da raiva. Então, esse fluxo retrógrado que eu falei anteriormente pode levar moléculas e partículas estranhas e prejudiciais para o corpo celular situado no sistema nervoso central. É por essa via, por exemplo, que os vírus da raiva, depois de penetrar os nervos, é transportado para o corpo das células nervosas, né? Então, é uma zoonose que, infelizmente, passa para o homem. Ainda sobre axônio. Se a gente for falar de axônio, pode-se classificar o axônio em mielínicos e amielínicos, ou seja, com bainha de mielina, onde a transmissão vai ser mais rápida. Óbvio, bainha de mielina dá um isolamento e cria os nódulos de Ranvier, que vão fazer essa condição sartória aumentar essa velocidade, e os amielínicos com bainha de mielina ausente, né? Há uma discussão sobre essa questão da bainha de mielina ausente, mas não cabe agora discutir sobre isso. Vamos pegar o que é padrão, ou seja, eu tenho aqui nessa figura no ponto 1 o axônio, tenho as células de Schwann ou Schwann, como queira, fazendo esse contorno. Aqui eu vou ter o núcleo da célula e no quarto eu vou ter a bainha. Veja que eu posso ter camadas diferentes da bainha, e aqui ficaria uma imagem representando a parte externa. Então essas células de Schwann, ela cria esses nódulos de Ranvier, que seriam as interfaces, e se você observar aqui, isso são as camadas de mielina através de uma foto de microscopia eletrônica. Aqui dá para ver a camada em aumento menor e aqui um aumento maior, destacando que você pode ter aí mais de 50 voltas em torno de um axônio. Aqui um desenho ilustrando isso que a gente está falando. Então, o núcleo da célula de Schwann, o citoplasma da célula, né, e a bainha de mielina. Então, o que a gente tem que prestar atenção nisso é que essa célula de Schwann, ela tem a mesma função dos oligodendrócitos, que eu vou falar mais na frente. Porém, a localização dele é em volta dos axônios do sistema nervoso periférico. É só a gente imaginar o seguinte: se você tem uma fibra que vai percorrer um caminho maior, que pode sofrer influência externa, por que não criar um envelope para ela? E, inclusive, se ela é longa, por que não dar uma condição que ela possa conduzir o impulso mais rápido? Então, é uma ideia, dá para poder ter uma diferenciação já pensando nisso, em distância, em interferentes. Então, se você olhar nessa imagem aqui, então esses não mielínicos estão envoltos por uma única camada. Então, vários axônios podem estar envolvidos por uma célula de Schwann. Então, eu tenho aqui uma envolvendo um axônio, e aqui eu tenho outra envolvendo vários axônios, um feixe de axônio. Então, essas células de Schwann, elas são extremamente importantes. Na falta dela, na falta de uma estrutura preservada, eu posso ter um exemplo de uma doença como a esclerose múltipla. Essa esclerose múltipla leva à destruição dessas bainhas de mielina. Os mecanismos ainda não são muito bem esclarecidos, e aí eu posso ter complicações diversas. Basta imaginar que muitas das nossas atividades, creio que quase todas, dependem do sistema nervoso. E se você não tem o impulso sendo conduzido adequadamente, o que é que vai acontecer? Começa-se a ter distúrbios, aí o impulso não chegar ou chegar falhado, né? Então, o que acontece quando essa doença se estabelece é que eu vou perdendo essa bainha. Então, os mecanismos vão mostrar que
pelo menos existem algumas hipóteses. Essas hipóteses seriam que é uma doença autoimune, né? E aí há uma tentativa de destruir isso. A micróglia, que é uma outra célula que eu vou falar também mais na frente, vai removendo os restos da mielina. Então é como se fosse uma atividade de macrófago. Vou falar ainda sobre isso. Então, se eu olhar aqui nesse esqueminha, para a gente poder já começar a diferenciar uma coisa da outra, então eu posso dizer aqui, ó, pegando essa linha tracejada, pegar um neurônio desse, comprido, com axônio bem comprido, e dividir aqui, olha, daqui para cá é sistema nervoso central, daqui para cá é sistema nervoso periférico. Dá uma olhadinha onde está a célula de Schwann. Então eu vejo aqui umas bolsinhas representando justamente o núcleo dela. Então veja que no sistema nervoso periférico eu encontro essas células. Isso é um motivo de muita confusão nos alunos quando a gente fala de um ou de outro. E aqui eu vou encontrar quem? Uma cobertura exercida por uma outra célula que a gente ainda vai estudar mais na frente, chamado oligodendrócito. Então, os oligodendrócitos estão lá no sistema nervoso central, enquanto as células de Schwann estão no sistema nervoso periférico. Então, muito importante isso. E uma das coisas que eu queria chamar a atenção dessa figurinha que está no livro do Junqueira, na 13ª edição, lançado recentemente, é possível você ver aqui aquilo que eu comentei sobre os dendritos, que eu posso ter não somente na terminação áreas de conexão. A gente vê nesse desenhozinho representando justamente isso. Então, ainda sobre a esclerose múltipla, eu vou ter o impulso chegando, a tendência é que ele fosse conduzido, mas aí eu tenho destruição de bainha de mielina, e aí eu começo a perder, a falhar, essa condução não acontecer adequadamente. Então ele diz aqui, ó, é uma doença do sistema nervoso central que afeta o cérebro, a medula espinhal ou espinal e o nervo óptico. Então algumas características seria tem origem em uma disfunção do sistema imunológico, isso são hipóteses, e há uma deteriorização da mielina, tecido que protege as fibras. Então as fibras nervosas que transmitem esses sinais para o cérebro e para o restante do corpo, né, elas precisam ser preservadas, a mielina é danificada e aí não acontece como deveria acontecer. Então ele fala que além da questão da doença ser autoimune, há uma hiperativação imunológica que cursa com um ataque contra a mielina do sistema nervoso. E aí, por conta da ativação de quem? De leucócitos presentes no LCR, o líquido céfalo-raquidiano, ou céfalo-raquiano, ou devido a um distúrbio de seletividade da barreira hematoencefálica, que ainda vou falar sobre ela, permitindo que as células de defesas reagentes contra a mielina migrem para o cérebro ou a medula. Certo? Então, cuidado para não confundir quando a gente fala aqui, ó, contra a mielina do sistema nervoso central. A gente tem o que no sistema nervoso central? Vou voltar ao slide para não esquecer, ó, sistema nervoso central, eu vou ter um outro agente produzindo a bainha de mielina, o oligodendrócito. Logo, falando sobre morfologia de neurônios, que é o nosso alvo principal aqui, é a parte morfológica, já que a gente está falando de histologia de tecido nervoso, eu vou ter aqui uma classificação que pode ser agrupada da seguinte maneira: o neurônio unipolar, bipolar e multipolar, sendo bipolar com um detalhezinho aqui que eu vou comentar ainda. Então, falando do unipolar, eu tenho um corpo celular e um axônio, está aqui azulzinho. Essas células, elas são encontradas aonde? No sistema sensorial, nas células sensoriais da retina e da mucosa olfatória. Já o bipolar, onde eu disse que tenho esses dois, eu vou ter um realmente considerado um bipolar característico, talvez em alguns livros ele já coloque aqui um outro nome, mas os dois são considerados bipolares. A diferença está nesse cone aqui, mas vamos voltar para cá, para o bipolar. Nesse daqui que eu estou falando, você vai encontrar um dendrito e
um corpo celular e um axônio, certo? Eles são frequentes também em estruturas sensoriais, e aí vai de novo a retina e a mucosa olfatória. Quando a gente passa para esse, a gente chama de pseudo, que é falso, unipolar. Então esse pseudo unipolar, na realidade, é como se fosse o seguinte, é como se ele tivesse só um cone, uma derivação, mas aí ele se divide. Então ele é como se fosse um falso unipolar, mas ele tem tanto o corpo celular e o prolongamento que vai derivar em um axônio e que vai derivar em um dendrito. Ou seja, é como se fosse só uma estrutura, e não é, diferente desse daqui. Então ambos são chamados bipolar. Então esse pseudo unipolar, ele é encontrado nos neurônios sensitivos também dos gânglios, lembrar bem disso, né? Sensitivos da medula espinal, ligados a quê? A tato, pressão, calor, frio, entre outros. Aqui tem um desenho para reforçar isso aí. Então eu tenho os bipolares e os pseudonipolares. Então eu posso ter aqui, ó, o neurônio pseudonipolar, periferia, recepção, né? Ou seja, sinais aferentes, já iniciando essa questão. E aqui eu vou ter o sistema nervoso central, feito pelos neurônios que tem aquele conezinho que cria uma bifurcação. E o neurônio bipolar também aqui representado, tendo aquelas duas estruturas separadas, não juntas como esse, sendo tudo ligado ao sistema sensorial. Lembrando, hein? No caso dos bipolares, lembrar sempre, paladar, olfato, audição, visão, equilíbrio. Você lembra que está na mucosa, olha aqui, mostrar aqui, ó, mucosa olfatória, gânglios e por aí vai. Então, lembrando que sensorial. E o neurônio multipolar também, assim, um dos mais representativos. Então, um corpo celular, vários dendritos e um axônio, tá ali, ó. Um corpo celular, inclusive o desenho tá interessante porque ele tá pintado aqui, mostrando os corpúsculos de Nice, vermelhinhos dendritos, e aqui o axônio. Então, a maioria dos neurônios do tecido nervoso são, em relação, quando a gente compara todos, né, em relação ao sistema nervoso, então o multipolar está como o mais presente. E aí, observando aqui, falando, ó, motor, eu vou ter o neurônio padrão, esse que a gente conhece, multipolar, exercendo uma atividade aqui, ó, de fluxo para levar o impulso para fazer contração do músculo estriado esquelético. Então já muda, já é um fluxo eferente, né? E aqui eu tenho um neurônio autônomo pré-sináptico, enquanto aqui eu tenho o pós-sináptico, nesse caso trabalhando na condução do impulso nos músculos lisos dos vasos sanguíneos. Então eu aproveitaria o momento, já que a gente está falando desse fluxo dentro de neurônios diferentes, a condição de classificar esses neurônios em sua atividade, ou seja, funcionalmente. Logo, eu vejo aqui, ó, sensitivo, motor e interneurônios. Então, o sensitivo, ou sensorial, ou aferente, conduz esses impulsos dos receptores da recepção ao sistema nervoso central. O motor, ou eferente, ele pega esse sinal do sistema nervoso central e conduz para músculos, glândulas ou até mesmo para outros neurônios. O interneurônio, ele é um elo de ligação que fica dentro do sistema nervoso central e interliga ou integra os neurônios sensitivos, motores e até mesmo interneurônios. Então, é o elo de ligação e ele funciona como um decodificador, né? Ele decodifica e gerencia essas informações. Vamos ver no esquema. Então eu tenho um esqueminha aqui, ó, a pele tendo a sua percepção de calor, de temperatura, de tato, de pressão,
esse impulso sendo levado, essa recepção em forma de sinal sendo levado por um neurônio sensorial, né? E a gente já falou desse neurôniozinho aqui, né? Pseudo-unipolar. Aí vou encontrar quem? O interneurônio, que está dentro, ó, da massa cinzenta, digamos assim, da medula espinal. Então, córneo anterior e córneo posterior. E aí, esse impulso chegou aqui, foi decodificado, e agora ele volta para exercer uma atividade. Nesse caso, foi no músculo esquelético, contração, por exemplo. Então, já que estamos falando, né, de neurônios sensoriais, eu teria justamente esses axônios aferentes que levam a informação da recepção, né, dos receptores do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Só que eu tenho uma divisão aí. Eu tenho essas fibras nervosas aferentes somáticas e viscerais. Logo, essa somática, ela tem a percepção de dor, de temperatura, de tato e pressão a partir da superfície corporal. A sensação de propriocepção, de não consciente, né, no estado não consciente, de músculos, tendões e articulações e viscerais. Eu tenho aqui as fibras nervosas aferentes viscerais. E aí eu tenho mucosas, órgãos internos, glândulas e vasos sanguíneos. Seria justamente o que vai levar os impulsos, as sensações dessas áreas para o sistema nervoso central. Logo, eu teria o inverso nos neurônios motores. Então, esses neurônios eferentes vão levar informação agora do sistema nervoso central ou dos gânglios para músculos ou glândulas para fazer algum tipo de atividade, né? Secreção, contração. Então, os neurônios eferentes somáticos também, eles conduzem esses impulsos para os músculos esqueléticos, enquanto que os viscerais vai conduzir para músculo liso, células de condução cardíacas, fibras de Purkinje, glândulas. Então, seria assim. Aqui tem um esquema resumindo praticamente tudo isso que eu falei. Então, seria os neurônios aferentes, veja o sentido da recepção, e ele está enviando, recebe informações do ambiente e as transmite, né, para o sistema nervoso central. E aqui o eferente, que vai fazer o inverso. Então, eu tenho a participação de gânglios também, que vai ajudar nessa tomada de decisão, digamos assim, de uma forma mais rápida. Aqui ele representa, por exemplo, o ouvido interno, fazendo parte dos gânglios sensoriais, né, conectados a esses gânglios sensoriais. Os botões gustativos, por exemplo. Aqui no caso, pele, músculos, articulações viscerais. Esse nervo sensorial vai encaminhar. Então você veja que isso está conectado no sistema nervoso central. E aqui eu tenho uma conexão com o sistema nervoso periférico. Logo, eu tenho também atividade de resposta nessa área. Então, glândulas salivares, estímulo das glândulas salivares, gânglio do sistema nervoso autônomo. Tenho os nervos motores, que podem agir a nível de músculo liso ou músculo esquelético. Então, de uma forma muito resumida, eu teria esse esquema aí do livro também do Junqueira, onde ele vai lá e mostra as entradas e as saídas desse fluxo de uma forma resumida no sistema nervoso central e periférico. Logo, quando a gente vai analisar a morfologia de células do sistema nervoso, o melhor método para fazer isso é o método onde você usa metais. Esses metais geralmente ou é prata ou ouro. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo uma foto onde é possível ver neurônios motores e suas fibras. Esse neurônio motor está no corno anterior, como a gente falou, da medula espinhal,
porque ele vai fazer a atividade eferente, né? Ele foi corado, na realidade é uma preparação onde geralmente se usa uma impregnação agênica, que vai dar essa cor escura, e um contrastezinho que pode ser uma eosina, ou pode ser um azul de cresil, ou pode ser uma hematoxilina. Aqui foi usado uma eosina porque ficou no tom de rosa. E aí é possível ver os prolongamentos, onde a gente pode ver os mais fininhos sendo os dendritos e os mais espessos de um cone, né? Aquele cone saindo, provavelmente, os axônios. Mas existem outras maneiras de se preparar isso. Por exemplo, eu posso usar aqui o Cresil Violeta e o Luxol Fast Blue. Então, para ver os corpúsculos de Nice, foi usado o Cresil Violeta, está aqui, ó, todo pintadinho. Aqui é um núcleo do neurônio, isso aqui é todo o neurônio motor. Aqui é um núcleo e aqui é o nucleolo. Então, cada pontinho desse escuro é o corpúsculo de Nice. Então, o Cresil Violeta foi bom para fazer isso. Já o Luxol Fast Blue foi utilizado para as baías de mielina. Então, a baía de mielina a gente tem que procurar nos cortes transversais, onde passam os axônios. Então, nem sempre é fácil de visualizar, principalmente para quem não tem costume. Então, se a gente já usa, por exemplo, uma coloração hematoxilina eosina, a gente não pega esses detalhes a nível de fibra. Então, o detalhamento do que vai ser feito não é o mesmo. Então, para cada tipo de observação que precisa ser feita, se busca uma coloração adequada, né? E aí, aqui ele está mostrando os neurônios motores, são essas duas estruturas aqui, do córneo anterior da medula espinhal. E aí, notar, ele chama atenção aqui novamente, núcleo vesiculoso com cromatina frouxa e nucleolo evidente, muito citoplasma com os corpúsculos de Nice. Então, assim, é só ver isso aqui, ó. Cada pontinho desse corpúsculos de Nice, novamente núcleo grande, deles são sempre grandes, dos neurônios. Os nucleolos são muito grandes, muito evidente, ele fica corado, bem escuro. E o resto é a mistura de células da glia, que a gente ainda vai falar, com outras estruturas do próprio neurônio. Então, para completar, os interneurônios, que são os neurônios de associação entre o neurônio sensorial e o neurônio motor. Logo, se eu olhar esse esqueminha aqui, eu vou entender bem isso. Veja, eu tenho um neurônio sensorial, que vai fazer a percepção no meio externo, digamos assim, ou de algum órgão também dentro do corpo. E aí eu tenho a sinalização. Por ser periférico, eu tenho que ter bainha de mielina sempre, né, para fazer a proteção e manter esse nível de condução. Daí ele vai fazer sinapse com um neurônio associativo ou simplesmente um interneurônio. Não tenho bainha de mielina nele, eu não preciso disso daí. E aí logo eu tenho um neurônio aqui com um axônio novamente coberto por bainha de mielina, porque está na periferia. Essa parte aqui está na medula. Então, essa parte dele vai encontrar esse interneurônio, e aí depois essa outra parte vai passar a conduzir o impulso para poder exercer uma atividade, que é o que a gente chama de neurônio motor. Logo, eu também tenho alguns detalhezinhos, além dos que a gente já viu, como, por exemplo, chamar, e aí esses neurônios são chamados também de integração, os interneurônios, né? E aí a gente viu, pode ter uma classificação piramidal, né, com os prolongamentos nesse sentido. Pode ter, por exemplo, os multipolares dos interneurônios, que já falamos agora no exemplo anterior, e a célula de Purkinje, também bastante famosa. Então ela tem uma ramificação bem espalhada, que dá para visualizar aqui nesse esquema. Se pegar um exemplo aí de uma preparação realmente
é possível ver, por exemplo, os neurônios piramidais do córtex cerebral. Então, essa estrutura aqui, longa, né? E aí você vê um prolongamento longo aqui. E aí, como a gente sabe que toda preparação histológica são fatias, então às vezes a gente dá a sorte de pegar uma fatia que quase que está no mesmo plano, a estrutura que a gente quer observar, e aí consegue ver bem o prolongamento. Outras já não dá, e aí a gente se confunde um pouco. Por quê? Porque pode pegar em planos diferentes, pegar só uma parte daquela célula que está procurando. Então, nesse resumo aqui dos tipos de neurônios, é possível a gente ver os bipolares, aqui, que já foram falados, os neurônios pseudo-unipolares, lembrando daquele prolongamento dele aqui, que vai se bifurcar, as células ou neurônios piramidais, né? As células de Purkinje no cerebelo, os neurônios de área óptica. Aí temos o que a gente acabou de mostrar, o esquema, onde eu posso ter aqui um neurônio motor fazendo uma atividade muscular, um neurônio central do sistema nervoso autônomo, neurônio ganglionar do sistema nervoso autônomo, se ligando, por exemplo, a um vaso, e aqui um neurônio secretor da hipófise. Então, num esquema só, resumindo tudo. Bom, uma observação. É aceito que as células nervosas não se dividem. Então, alguns estudos mostraram um pouco de diferença nisso. Algumas células têm um potencial de regenerar. Essas células estão localizadas no bulbo olfatório, no giro denteado do hipocampo, através de células-tronco neurais. Óbvio que isso ainda precisa de mais estudos a respeito disso e verificar as propriedades que isso tem. Muita importância no estudo, no entendimento da mecânica dos processos moleculares, citomoleculares do sistema nervoso. Agora, células do sistema nervoso também inclui as células da neuroglia ou células simplesmente da glia. São as células de sustentação que sustentam e protegem os neurônios. Vamos falar de todas elas. Já falamos sobre as células de Schwann, vamos falar das 4 outras que não falamos ainda. Então, se eu começar aqui pelos astrócitos, essas células são bastante interessantes. Por quê? Porque se você observar aqui, isso é um vaso, outro vaso, essas células estão aderidas ao vaso e ela cria uma barreira de proteção chamada barreira hematoencefálica. Nessa preparação também com impregnação argênica, é possível ver um vaso, isso é um vaso, e ver que esses prolongamentos dele estão conectados, nesse daqui dá para ver melhor, estão conectados a esse vaso. São as maiores células da glia e tem uma coisa interessante, armazenam glicogênio, que é uma reserva energética, né? Assim como várias células que armazenam também glicogênio. Então, participa aí do metabolismo energético e o sistema nervoso consome bastante energia. E auxiliam na manutenção dessa barreira hematoencefálica. Então, é interessante ver que eles também são atraídos para as áreas lesadas do sistema nervoso central, como um mecanismo de reorganização daquela área lesada, e eles ligam justamente os neurônios aos capilares sanguíneos e à pia mater, onde eu vou falar de pia mater em um outro vídeo. Então, eu posso ter astrócito na substância cinzenta e na substância branca de formatos diferentes. Então, esse astrócito protoplasmático, que tem esse monte de prolongamento, aqui está o vaso, é chamado protoplasmático, que está na substância cinzenta. E os que estão com as fibras mais retos e menos densos, né, em quantidade, eu posso encontrar na substância branca. É o astrócito fibroso. Está aqui uma imagem que é possível verificar um vaso nessa área aqui e alguns prolongamentos chegando
né, dos astrócitos para se conectar nesse vaso. Então é uma célula extremamente importante, muito utilizada para se calcular e preparar fármacos que devem ou não ultrapassar a barreira hematoencefálica. Muito observado também para se fazer análise de substâncias que podem ser nocivas ao sistema nervoso. Então, a barreira hematoencefálica é muito considerada na indústria farmacêutica. Então, você pode observar aqui também astrócitos por impregnação metálica, nesse caso, usando a técnica do sublimado ouro de Cajal. Então, tá aqui essas estruturas enegrecidas. Aqui tem até um vaso passando, ele vai estar sempre próximo. Aqui tem um outro pedaço do vaso, repito, às vezes a gente não consegue pegar uma extensão do vaso toda, porque o vaso ele está em níveis diferentes. Como você corta uma fatia, não tem como visualizar o vaso como um todo. Existe até um detalhe a respeito de astrócito, que é o que a gente chama de gliose. Em lesões do sistema nervoso central, os astrócitos são estimulados imunologicamente por fatores de crescimento. Eles entram em mitose, sofrem hiperplasia compensatória e aí culminam com o preenchimento físico da área lesionada, porém não funcional. Esse mecanismo é chamado de gliose e, em contrapartida, a fibrose que ocorre em outros sistemas cujo estroma é formado por tecido conjuntivo frouxo. Então você vê aqui, ó, a áreazinha leve, mostrando nessa parte branca, até a área mais severa. Em comparação a essas duas fotos, a gente pode ver aqui há uma separação, a área maior, e aí você consegue visualizar uma área mais clara. Então você tem aqui, ó, essas manchas brancas, né, na área cerebral. Isso é geralmente benigno, e algumas doenças crônicas vai levar a isso, justamente porque, como eu falei, é uma área que foi lesionada, e essas células, elas hiperplasiam, elas aumentam em número e começam a ocupar isso daí. Então, essa ressonância magnética está mostrando justamente o resultado do exame de ressonância magnética do crânio. Laudo ou conclusão do exame foi que focos de alteração de sinal inespecífico na substância branca cerebral, que pode corresponder à gliose, ou desmielinização, ou focos de alteração de sinal da substância branca cerebral de aspectos inespecíficos, comumente relacionado à gliose. No caso dessa avaliação aqui, que foi por ressonância magnética, o laudo foi dado da seguinte maneira: foco de alteração de sistema de sinal inespecífico na substância branca cerebral, que pode corresponder à gliose ou desmielinização, ou focos de alteração de sinal na substância branca cerebral de aspecto inespecíficos, comumente relacionados à gliose ou microangiopatia, ou doença isquêmica de pequenas artérias cerebrais. Estas pequenas manchas brancas na substância branca do nosso cérebro podem ocorrer em alguns indivíduos, sobretudo naqueles com histórico de doenças crônicas, como a doença renal, hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, aqueles que tenham sido submetidos a cirurgias cardíacas e outras condições. Então, está aqui a hiperplasia de astrócitos. Uma célula também muito interessante, que eu já falei dela no início, responsável, né, por produção de bainha de mielina, já que a gente viu que existe a célula de Schwann e essas células estão localizadas na parte mais periférica, tinha que ter uma célula para fazer isso na parte central. Então é justamente esses oligodendrócitos que vão fazer essa produção e criar esse isolamento, né? E aí eu posso ver aqui que o oligodendrócito ele está conectado a vários axônios, não somente a um. Aqui eu tenho um esqueminha de como é a célula, com os prolongamentos dele.
um pouco parecido com os astrócitos, mas você vê que é menos, né, em quantidade, menor em número de ramificações, é um pouco diferente. Então essas células são bastante interessantes, e aqui eu repito aquele slide para chamar a atenção mais uma vez, que eu vou ter aqui, ó, as células de Schwann na parte periférica, no sistema nervoso periférico, onde eu vou encontrar os nódulos de Ranvier. Aqui a terminação em um músculo esquelético, que é no caso desse exemplo, e no sistema nervoso central eu vou encontrar os oligodendrócitos fazendo essa manutenção da bainha de mielina. E tem essa célula bastante interessante, que é chamada micróglia. A micróglia é uma célula que tem origem no sistema que a gente chama, na medula óssea, forma, está no conjunto do que a gente chama de sistema mononuclear fagocitário. E aí é a mesma célula que dá origem aos monócitos, por exemplo, no sangue, vai dar origem também a essas células micróglia, que elas têm a capacidade de fazer fagocitose e assim, elas derivam de precursores, né, que provavelmente penetram no sistema nervoso central durante a vida intrauterina. Essa célula é de extrema importância. Ela faz fagocitose, ela faz meio que uma limpeza, e como todo macrófago, né, essa célula não deixa de ser um macrófago, só que ela está especializada dentro do tecido nervoso, ela apresenta antígenos, e isso é muito importante. Para você ter uma ideia, essa célula ela é estimulada e ela tem as ramificações dela, mas dependendo do estímulo, ela vai diminuindo essas ramificações para ficar em uma célula característica de um macrófago. A gente sabe que macrófago é uma célula que fagocita, inclusive, uma célula inteira, se for necessário. Então, ela vai fazer tanto fagocitose como apresentação de antígeno e também liberação de citocina. Então, é uma célula incrível que está envolvida com uma série de processos e que se adapta ao tipo de resposta. Aqui eu posso ter uma preparação em hematoxilina eosine, como eu já disse, ela não é a preparação ideal para se trabalhar com tecido nervoso, mas em alguns casos, para ilustrar algumas coisas, é interessante. Nesse caso aqui, está se ilustrando os núcleos das micróglias, e aí é possível ver um núcleozinho mais achatadinho e mais hipercromático, que a gente chama quando ele pega muito corante, ou dos astrócitos, que já são células, os núcleos são maiores, uma cromatina mais aberta, uma membrana lisa, geralmente redonda ou oval, e os oligodendrócitos, que tem uma célula, uma tendência de ter um núcleo arredondado, agora é uma cromatina mais fechada, mais densa. Então, muitas vezes a gente precisa fazer uma coloração especial para destacar cada célula dessa, como foi o caso daquelas duas colorações que foram feitas para destacar os corpúsculos de Nice e, ao mesmo tempo, a bainha de mielina. Uma outra célula bastante interessante e extremamente importante são as células ependimárias. Essas células elas têm um formato cúbico ou colunar, tanto faz, né, depende do comprimento dessa célula, e elas revestem os ventrículos encefálicos e o canal central da medula espinhal. Então, essas células ependimárias, ela tem essa franjinha, que são os cílios, né, na parte superior, e ela está lá revestindo e produzindo o LCR. Então, o interessante disso é que você tem uma manutenção desse líquido por essas células. O que a gente chama de plexo coroide, na realidade são compostos por pregas da pia mater, da membrana pia mater, rica em capilares fenestrados e dilatados, situados no interior dos ventrículos cerebrais. E aí forma o teto do terceiro e do quarto ventrículos e parte das paredes dos ventrículos laterais. Eles são constituídos de tecido conjuntivo frouxo da pia mater, revestido por epitélio simples, cúbico e colunar baixo, pois as células são transportadoras de íons. A principal função dos plexos coroide é secretar LCR, que contém apenas pequena quantidade
de sólidos e ocupa a cavidade dos ventrículos, que é essa justamente quando eu falo aqui dos ventrículos encefálicos. O canal também central da medula e o espaço subaracnoideu e os espaços perivasculares. Ou seja, esse líquido ele permeia toda essa interface das membranas, das meninges, né? E o canal da medula. Então, é importante para o metabolismo do sistema nervoso central e também tem função de proteção. Então, vejo que a importância desse líquido cérebro-espinhal, ou LCR. Então, o que é que você vai ter? Um líquido que está dando equilíbrio àquele meio, que está dando proteção, um líquido também que passa muitas informações, é muito utilizado quando se fala, por exemplo, em exames ligados à avaliação de uma possível meningite, é um exemplo bem clássico disso. Então você precisa saber se aquela meningite é uma meningite meningocócica, viral, por medicamento, por alguma substância tóxica, para poder fazer o tratamento mais adequado, porque uma vez diagnosticado uma meningite meningocócica, que aí você tem bactéria, você tem que fazer uma intervenção um pouco mais rápida, precisa e forte, porque o paciente pode estar correndo risco de vida. Então, ele pode morrer e é uma doença altamente contagiosa. O paciente tem que ficar isolado e também não somente nesse LCR se faz a avaliação de micro-organismos, como eu falei, de fungo, vírus e bactérias, se faz também de substâncias. É muito interessante avaliar alguns eletrólitos, principalmente o cloro, mas também se dosa sódio e magnésio, avaliar também glicose, algumas enzimas, como a desidrogenase lática, e existe também algumas provas imunológicas que são feitas. Enfim, o LCR, ele por si só, ele já, a olho nu, ele já dá uma primeira informação. Quando se faz uma punção lombar para retirar um pouco desse líquido, para enviar ao laboratório para fazer as análises desse líquido, é possível já começar a análise a partir daí, porque esse líquido ele é transparente, ele é translúcido, cristalino. Então, a partir do momento que ele muda de cor, que ele fica turvo, né? Então, turbidez, colorações diferentes, como amarelado e por aí vai, já está dizendo que isso está alterado. Então, essa análise já começa a partir daí. E aí, isso passa para o laboratório, onde se vai procurar os micro-organismos através de colorações específicas, como coloração de Gram, de bacilo ácido álcool resistentes, de provas, algumas provas que vão ser feitas e as dosagens bioquímicas dessas substâncias, sem falar das reações imunológicas que podem ser feitas. No final tem essa imagem aqui que eu acho interessante, onde junta tudo, né? Eu tenho um vaso aqui, esse vaso tem um astrócito conectado a ele, e aí outros astrócitos também, e aí conexão com os neurônios também conectados com os oligodendrócitos, e por aí vai, formando uma rede que trabalha em harmonia junto para poder manter a homeostase desse local. É muito importante também saber que existem esses neurotransmissores que estão envolvidos com essas atividades dos neurônios, e aí eu cito 5 deles, por exemplo, os que a gente chama de acetilcolina, que são os neurônios chamados colinérgicos, e os de dopamina chamados dopaminérgicos. A acetilcolina está muito envolvida com a doença de Alzheimer, porque ela está relacionada à atenção, à aprendizagem e à memória, principalmente, né? Enquanto que o de dopamina é o controle motor, né? Os neurônios que realizam sinapses com esses neurotransmissores, como eu falei, são chamados dopaminérgicos, e aí eles estão ligados à doença de Parkinson. Então, Alzheimer e Parkinson, colinérgicos e dopaminérgicos. Enquanto que eu tenho, por exemplo, as endorfinas, que são opiáceos que modulam a dor e reduz o estresse, né? Peptídeos opiáceos, da mesma família da heroína. Isso aí, eles estão envolvidos com o mecanismo de dependência química. A norepinefrina, que é um neurotransmissor importante na excitação física e mental, também é mediador de
taquicardia, aumento da frequência cardíaca, né? Do aumento da pressão sanguínea e da conversão do glicogênio em energia. E a serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar, que exerce um efeito sobre o humor, a ansiedade e a agressividade. Então, muitos antidepressivos estimulam a recaptura desse peptídeo na fenda sináptica, né? Bom, era isso que eu tinha para falar do tecido nervoso e mais uma vez agradeço a atenção e por assistir o meu vídeo. Peço sempre que, se possível, dê um like lá e escreva alguma coisa que possa me ajudar a melhorar isso. Lembro também que eu tenho uma fanpage com meu nome, Professor Jacinto Costa, no Facebook, tenho o Instagram, também Professor Jacinto Costa, e tenho a minha página que é www.jacintocosta.com.br. Então, lá eu sempre coloco materiais novos. Eu estou sempre trabalhando com a parte de histologia, a parte de citopatologia e microambiente tumoral, câncer e pesquisas com HPV. Em breve eu estarei postando mais vídeos a respeito do assunto. E se você se cadastrou no meu canal do YouTube, lá tem um sininho que, se você clicar nele, quando publicar algum vídeo novo, ele vai avisar para você. Então, mais uma vez, obrigado e sucesso com os seus projetos.